Amém. Muito obrigado. Eu queria pedir para vocês que estão com as suas Bíblias, para abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 14. Eu vou usar a versão da Bíblia Nova Almeida atualizada. Se você pode, então, Lucas capítulo 14, do versículo 15 em diante. Lucas 14, do versículo 15 em diante. É um texto muito conhecido por alguns, mas eu gostaria de ler esse texto observando alguns detalhes que às vezes nós esquecemos ao passar por ele. Então, Lucas 14, do versículo 15 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Esse texto é uma parábola, obviamente, contada por Jesus num contexto um tanto quanto desafiador. Ele estava com algumas pessoas que conheciam muito da Bíblia. E ao explicar alguns textos, ele percebia que essas pessoas olhavam para ele meio torto assim. Vocês já estiveram em alguns lugares, ou já conversaram com algumas pessoas, o pessoal olha meio torto assim, parece te reprovando, te julgando, falando algumas coisas? Nossa, eu já tive em vários lugares assim, já tive essa sensação várias vezes. Aí Jesus então conta essa parábola de uma grande ceia, um banquete, uma festa. E uma festa que provavelmente, pelo contexto da parábola, acontece numa cidade pequena, é um vilarejo. E essa festa então tem esse homem que, de acordo com a leitura da parábola, você percebe que tem posses, porque para oferecer um banquete, ele precisa ter grana. Tutu, money, dinheiro, não sei como fala aqui em Arapongas, lá em Curitiba a gente fala grana, né? Mas é interessante porque eles pedem para o seu servo fazer esse convite e eles começam a dar desculpas, um a um começa a se desculpar. Olha uma coisa que nós precisamos olhar hoje e perguntar-se, na verdade. Nós vamos girar em torno dessa pergunta: qual é a desculpa que eu estou dando? Qual a desculpa que eu estou dando? E ao olhar para o verso 21 em diante, quando diz: O servo voltou e contou tudo ao seu senhor, depois das desculpas que foram dadas. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Esses termos pejorativos, assim, são difíceis de ouvir, né? Mas o que ele está dizendo é: saia depressa e traga para cá os cegos, os deficientes motores, traga para cá aqueles que estão sendo ignorados pela sociedade, traga para cá aqueles que ninguém está vendo. Traga depressa, porque no banquete que eu estou oferecendo tem lugar para eles. Traga para cá. Esse servo então sai depressa, correndo, procurando pessoas com deficiência e convidando essas pessoas para participar deste banquete. Um banquete todo preparado, todo especial,
para essas pessoas. Mas é interessante porque antes foi oferecido esse banquete para outras pessoas. E observou que uma por uma foi dando desculpa. Eu fico imaginando, ao olhar para esse texto, que esse convite ainda é feito nos dias de hoje. Deus está chamando essa igreja para também ir depressa e convidar pessoas com deficiência para participarem desse banquete. O banquete que nós estamos desfrutando nesse dia é um banquete sobrenatural. Poder ouvir a palavra de Deus na nossa língua, né, ou audível ou visualmente, é um grande privilégio. Poder ter acesso à palavra de Deus e permitir que ela fale conosco, transformando o nosso ser, é um grande presente. E Deus escolheu você para estar aqui hoje, nesse lugar, para ter acesso a isso. Mas eu imagino que na posição de servos, nós também somos desafiados a ir nos cantos, ir nas escolas, ir nas associações, ir nas casas mais isoladas e convidar essas pessoas para participarem desse banquete. Mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos também que muitas pessoas deram desculpa. Deram desculpa. Versículo 16 começa a dizer assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Estava tudo prontinho. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Comprei um campo e preciso ir lá dar uma olhada. Eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado. Eu fiz um investimento e esse investimento precisa ser avaliado por mim. Olha que coisa interessante. Os afazeres da vida impedem as pessoas de participar do banquete que o Senhor nos convida a todos. Os afazeres que nós temos, as preocupações, os investimentos que nós fazemos, os sonhos que temos, nos impedem de participar desse banquete. E uma vez que nós não participamos desse banquete, também não saímos depressa para convidar outros para participarem. Será que para você tem sido assim também? Que desculpa você tem dado para não participar do banquete? São os afazeres? Já parou para pensar que muitas vezes nós acordamos e o Senhor não é o nosso primeiro pensamento? Já parou para pensar que às vezes nós temos um planejamento estratégico de cada coisinha que nós vamos fazer durante o dia, e dentro desse planejamento, dessa organização diária, o Senhor não está lá? E se está, Ele tem apenas uma parcela daquilo que realmente deveria ocupar, o nosso todo. Já parou para pensar que às vezes a nossa preocupação está tão voltada para os afazeres do dia a dia? Nós também, parece que compramos um campo, estamos preocupados demais com esse campo e não nos atentamos para o convite que o Senhor está fazendo a cada um de nós. Por vezes, essas preocupações da vida acabam se tornando a prioridade para nós. Como é que tem sido para você? O que você tem buscado em primeiro lugar? Mateus capítulo 6 nos incentiva a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas vêm antes do versículo 33. Aquilo que nós precisamos comer, aquilo que nós precisamos vestir, essas são as demais coisas. Então, onde está a sua prioridade? Se você abrir a agenda do teu celular ou a tua agenda física, o que é que vem primeiro? Ou melhor, quando você abre os teus olhos, depois de um milagre se repetir continuamente, porque dormir e acordar todos os dias, não sei se você percebeu, é um milagre que você recebe. O primeiro pensamento é o Senhor. Deus é a primeira coisa que vem na sua mente.
e você investe um tempo em oração, conversando com Ele, perguntando o que é que Ele quer que você faça naquele dia, consagrando a sua vida e dizendo: Senhor, eu estou aqui, pode me enviar às ruas, pode me enviar às associações, pode me enviar às escolas de pessoas com deficiência, pode me enviar à faculdade, onde eu vou encontrar pessoas assim, pode me enviar por onde quer que seja, porque eu vou encontrar essas pessoas e vou também convidá-las para esse banquete? Ou você está preocupado demais e dando desculpas? Não, quando eu for aposentado, aí sim eu vou me dedicar à obra do Senhor. Não, quando eu terminar a faculdade, aí sim eu vou me dedicar à obra do Senhor. Não, depois dessa prova, eu me dedicarei à obra do Senhor. Não, quem sabe depois que eu terminar o curso de Libras, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Eu vou primeiro fazer uma especialização. Depois que eu fizer uma especialização, aí sim eu vou me dedicar à obra do Senhor. Não, primeiro eu preciso estabilizar a minha vida financeira, e aí sim eu vou me dedicar à obra do Senhor. Me parece que esse primeiro homem está falando esse discurso em desculpa para não participar do banquete que o Senhor está convidando. Qual é a desculpa que você tem dado? Ou você está pronto para servir o Senhor quando Ele te pedir para fazer algo para Ele? Você já está dedicando a sua vida sem inventar desculpa. E o mais interessante de tudo é um comentário que o Craig Keener vai fazer. O Craig Keener lê esse texto observando alguns detalhes que parece que quando nós lemos nós não conseguimos observar, mas todos eles moram numa única cidade, uma vila. Não dá para ter alguém nesse lugar que compra um terreno em um outro lugar e vai para esse outro lugar desfrutar ou avaliar como é esse investimento, esse terreno. De acordo com ele, essa desculpa é uma desculpa sem sentido, uma desculpa esfarrapada, usando português claro. Será que as desculpas que você tem dado também para não convidar outros para participarem do banquete são desculpas sem sentido? Que você sabe que não vão te levar a lugar nenhum. Mas não termina por aí, né? O segundo também dá uma desculpa. O versículo 19 nos diz: outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O mesmo parece que usa o mesmo tom. Ele fala: não, tenho muita coisa para fazer, me desculpe. Quem sabe depois que eu terminar essas atividades, executar todas as minhas funções, desenvolver tudo que eu preciso desenvolver, aí eu vou. Mas 5 juntas de bois? Parece que é uma invenção também, uma desculpa. Para você trabalhar a terra, você precisava de uma junta de boi. Se ele coloca 5 juntas de bois, é que ele tinha 5 territórios diferentes para ele arar. Me parece que é mais uma desculpa esfarrapada. Ele cria uma situação para não servir ao Senhor. Vamos pensar nisso. Quantas pessoas ainda continuam usando nos nossos dias e criando situações que não fazem sentido para não servir ao Senhor? Não convidar outros para participarem desse banquete do reino de Deus. Você é uma dessas pessoas? Que tem olhado a realidade de uma forma completamente diferente, distorcido a realidade, aumentado um pouquinho. Não tem aquele povo que fala assim: não, eu aumento, eu não invento. Parece que tem aumentado um pouquinho, distorcido a realidade e camuflado a realidade para que você não sirva ao Senhor. Algumas pessoas, nós temos, parece que esse mau hábito de fazer isso. Não, é muito cedo.
se a escola dominical fosse um pouquinho mais tarde, eu serviria na escola dominical. Eu estaria na escola dominical. Não, é muito tempo, demora demais. Se o pastor pregasse, menos, ia ser mais fácil estar ali, servir naquele lugar. Parece que é muito difícil achar lugar para estacionar ali. Então, se tivesse um estacionamento exclusivo, se tivesse uma comidinha após o culto, se tivesse isso, se tivesse aquilo, se tivesse aquilo e aquilo outro, nós aumentamos as nossas dificuldades, intensificamos as nossas dificuldades como uma desculpa para não servir a Deus. E por causa disso, pessoas com deficiência continuam lá do lado de fora, os pobres continuam lá do lado de fora, pessoas que estão carecendo da misericórdia de Deus e experimentar desse banquete estão lá do lado de fora. Quando essas crianças vieram tocar aqui, adolescentes, jovens, retiro crianças, apaga, finge que eu não falei criança, tá? Não me olhem assim. Quando eles vieram aqui tocar, eu fiquei olhando e pensando, gente, que privilégio é poder crescer na casa de Deus. Que privilégio é poder se desenvolver ou desenvolver os seus dons para servir a Deus. Mas tem um montão de jovem lá fora, que no exato momento em que esses estão dedicando-se ao Senhor, servindo ao Senhor e buscando a face do Senhor, lá fora, estão se drogando, se prostituindo, se distanciando de Deus, sem condições nenhuma de tomar decisões por eles mesmos, porque estão tão fora de si por causa de drogas ou outras coisas. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, eu vejo alguns casais, um perto do outro, tem problemas. Não vou dizer que vocês não têm problema, tem, porque eu tenho. Todos nós temos. Mas a melhor coisa é ter esses problemas e saber que juntos, buscando a face do Senhor, o Senhor nos ajuda a desfrutar desse banquete. Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que estão com fome, desesperadas, estão sendo convidadas para o banquete? Será? Não. Estão lá fora. E nós estamos distorcendo a realidade, inventando desculpa para não convidar essas pessoas. Quantos idosos que estão desesperados porque foram esquecidos pelos seus familiares, esquecidos pelos seus amigos. Alguns, inclusive, perderam seus cônjuges, estão sozinhos e precisam de uma igreja que os acolhe, que os abraça, que os convide para o banquete. Mas eles estão lá fora, tristes, desamparados, sem ninguém. E nós estamos inventando desculpas que não fazem muito sentido. Se você for parar para pensar, realmente são desculpas muito esfarrapadas para não ir até eles. Mas o pior, quantas pessoas invisíveis. Quando nós falamos de invisíveis, nós precisamos pensar naquelas pessoas que estão servindo a cidade. Quantas vezes você já percebeu um gari e foi até ele dar um presente e orar por esse gari, agradecer pela dedicação dele a essa cidade? Quantas vezes você já, junto com o seu lixo, deixou um presentinho, uma carta do Senhor para eles? Quantas vezes você já parou e perguntou, olha, eu queria agradecer você, mas eu queria orar pela sua vida também, tem algum pedido específico? Eles também estão famintos, estão sendo convidados para o banquete, mas ninguém entrega o convite para eles, porque muitos de nós estamos criando desculpas para que eles fiquem lá fora. Qual é a sua desculpa? Você é muito atarefado? Qual é a sua desculpa? Tem um monte de coisa que você não consegue fazer, qual é a sua desculpa? Nós olhamos para esse texto e ele culmina nesse grande versículo, né? Na verdade, um versículo pequeno. Vá às ruas, os becos, tragam os pobres e os deficientes. Observou que o texto está dando um certo destaque aos deficientes? Ele finaliza basicamente assim.
Mas, graças a Deus, nós estamos vendo surdos aqui hoje. Graças a Deus, os surdos têm acesso a essa palavra hoje. Mas onde estão os cegos? Onde eles estão? Não tem cego nessa cidade? Obviamente que tem. Mas o convite ainda não chegou a eles. Porque nós estamos inventando desculpas. Onde estão os cadeirantes? Não tem cadeirante nessa cidade? Por que eles não estão aqui, se aqui é onde eles vão se alimentar de verdade? Onde a comida será saudável e fará com que o seu corpo, com que a sua alma seja revigorada. Onde eles estão? Não tem cadeirante nessa cidade? Obviamente que tem, mas nós continuamos inventando desculpas e não estamos convidando estes para estarem aqui desfrutando deste banquete que nós estamos desfrutando hoje. Onde estão os autistas? Será que não tem autista nessa cidade? Será que famílias não estão passando por essa luta, não estão passando por esse luto, não estão vivendo essa grande dor? Certamente que estão. Mas por que elas não estão aqui nesse lugar onde o banquete é farto, onde você pode comer e se saciar, onde o Senhor mesmo nos oferece e nos convida para fazer parte desse grande banquete, dessa festa extraordinária? Certamente eles não estão aqui, porque alguns de nós estão inventando desculpa e não está convidando nenhum deles, porque eu tenho certeza que tem autista nessa cidade. Onde estão aqueles que passam por dificuldades com mobilidade, não conseguem chegar aqui porque eles andam devagar, usando uma muleta, usando um andador? Onde eles estão? Porque eles não estão aqui. Onde estão aqueles que têm uma deficiência intelectual, que têm dificuldade de aprendizado, mas nós não temos paciência e inventamos desculpa, dizendo que esse não é o lugar para eles, esse é o melhor e deve ser o melhor lugar para eles. Mas por que eles não estão aqui? Eles não estão aqui porque muitos de nós continuam inventando desculpa para não anunciar o Evangelho àqueles que tanto carecem e que estão desesperados de fome. Porque o banquete está aqui, diante de nós, farto, cheio de coisa boa. Afinal de contas, nós estamos desfrutando dele. Esse louvor, um alimento incrível, onde nós podemos nos saciar. Essa interpretação, algo que vem do alto, para que você possa compreender a palavra. Nós podemos abrir a palavra de Deus e olhar para ela e pensar nela e ser desafiados por ela. Isso não é um banquete? Isso é o banquete mais extraordinário que alguém pode desfrutar. Mas eles continuam lá fora. Eles estão ainda lá fora, morrendo de fome, desesperados por esse alimento. Mas quem é que está com vontade ou com o coração ardendo para convidá-los para estar nesse lugar e desfrutar desse banquete? Eu lembro a primeira vez que eu encontrei um jovem deficiente visual. Ele estava sozinho num canto, num campeonato, e ele tinha acabado de perder a visão dele, com 14 anos. E eu ouvi ali no canto, e eu falei, eu preciso ir lá perguntar e conversar com ele, ver se eu posso ajudá-lo de alguma forma. Então eu cheguei, toquei no ombro dele, me identifiquei, e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele não falou nada, ele olhou para mim e disse, eu não sei o que pedir, não sei se você pode me ajudar com alguma coisa. E você está sozinho? Eu estou sozinho, eu acabei de perder a minha visão, os meus amigos me abandonaram, até a minha família agora não sabe como lidar comigo, e eu também não sei mais como lidar comigo. Eu falei, eu acho que eu posso te ajudar em uma coisa, eu posso ser seu amigo. E aí eu peguei o telefone dele, e eu comecei a ligar para ele. Toda semana eu ligava, eu saía com ele, ia comer um lanche,
saía para ir em algum lugar, passear. Depois de 1 ano, ele perguntou para mim: por que você faz isso? Depois de 1 ano, então, eu disse: porque Jesus fez isso comigo. Ele é o meu melhor amigo. Ele satisfaz todas as minhas necessidades. E eu quero que você o conheça. Ele falou: se for assim, eu quero conhecê-lo. E foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros cegos que eu batizei na igreja. E por causa do engajamento dele na igreja, hoje nós temos outros cegos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque ele estava faminto, mas não tinha ninguém que o convidava para o banquete. Ninguém que o convidava para o banquete. Uma mãe chegou um dia para mim com um adolescente autista e falou assim: pastor, você pode discipular o meu filho? Eu olhei para aquela realidade e falei: nossa, eu não sei como eu vou fazer isso, mas é claro que eu posso. Eu comecei a conversar com ele e ele adorava desenho. Ele desenhava. E eu dou umas rabiscadas. O discipulado foi: eu desenhava uma ideia sobre Jesus, sobre Deus, ele desenhava outra. E a gente ficava desenhando. O discipulado foi desenho. E ele compreendia claramente, compreendia coisas inclusive que eu não conseguia compreender, ele compreendia. Enquanto ele ia desenhando, ele ia me falando o que ele estava desenhando e o tipo de conceito que estava passando pela mente dele. Aquilo ajudava, o desenho ajudava a se concentrar naquele conceito, e ele conseguia então falar sobre aquela ideia. A família ficou muito grata, ele ficou muito grato, nós ficamos felizes demais no dia do batismo dele, mas ele só estava ali porque alguém disse: há lugar para você à mesa, você pode vir para o banquete, há lugar para você à mesa, você pode vir para o banquete. Lembro a primeira vez que a gente teve uma moça com paralisia cerebral fazendo um louvor na igreja. Ela chegou para mim e falou: pastor, eu quero fazer um louvor. Eu, muito imaturo ainda, na mente pensei: como ela vai fazer um louvor? Com toda a dificuldade de fala, comprometimento na dicção, o próprio corpo não se coordenava muito, ela tinha vários espasmos, o corpo parece que queria se mover sozinho. E daí ela pegou aquele microfone e ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. Aquilo quebrou todo mundo. E nós todos fomos envolvidos numa atmosfera de adoração que nunca antes tínhamos sido envolvidos. Uma sensação incrível da presença de Deus. Como se alguém estivesse dizendo: há lugar para você à mesa. Pode vir. Há lugar para você à mesa. Essas pessoas estão ali fora. Os seus amigos, da tua classe, da tua escola, do teu trabalho, estão desesperados. Eles não comem da mesa que você está comendo. Eles não bebem da água que você está bebendo. Eles não conhecem o caminho que você está trilhando. Eles não vivem a verdade que você está vivendo. E eles não têm experimentado a vida que você está desfrutando e desfrutará ainda mais. Mas qual é a desculpa que você está dando? Qual é a desculpa que você está dando? Como é que tem sido aí para você, no seu coração? Hoje eu queria orar por pessoas que olharam para esse texto, ouviram essa palavra e entenderam que são homens e mulheres de Deus para convidarem outros para a mesa, para desfrutarem desse banquete extraordinário, percebendo pessoas com deficiência. E sabe, você não precisa
ser fluente em Libras. Se você aprender um pouquinho, essa turma que está aqui vai ficar tão feliz de ver que você tem interesse neles, que nunca mais eles saem desse lugar, porque aqui eles estão comendo junto à mesa. Sabe, você não precisa aprender braille, mas se você aprende a fazer um pouquinho de uma audiodescrição e chega no lado de um deficiente visual e se põe à disposição para ser amigo dele, ele nunca mais vai sair desse lugar. Você não precisa se tornar um fisioterapeuta, a não ser que você queira. Mas você pode ajudar alguém a ser conduzido à mesa, quando esse alguém não tem forças no seu braço, na sua musculatura para chegar à mesa. Pegando essa cadeira, empurrando, conversando com essa pessoa, trazendo essa pessoa para dentro. Você pode acolher uma família que sofre com um diagnóstico de autismo, de altas habilidades, neurodiversidades, síndrome de Down, quem sabe. Você pode ser uma resposta de Deus para essas pessoas, levando a elas desse banquete que você está desfrutando. Por isso eu quero orar por pessoas que entendem que hoje é uma noite que muda tudo. Não, eu quero ter esse olhar. Eu quero convidar as pessoas. Eu quero, se eu não tenho coragem de convidar, eu quero pelo menos passar por alguém com deficiência e orar por essa pessoa. Eu vou orar, mas se eu puder fazer algo mais, eu farei por essas pessoas. Eu vou aprender um pouquinho de Libras, eu vou aprender um pouquinho de audiodescrição, eu vou aprender um pouquinho de como eu faço uma manutenção numa cadeira de rodas, eu vou aprender um pouquinho sobre o comportamento de um autista, de repente vou me tornar alguém que pode ajudar uma família, eu vou aprender um pouquinho sobre síndrome de Down, eu vou aprender um pouco para fazer a diferença. Porque para quem está com fome, desesperado de fome, uma migalha basta. Mas o Senhor não nos está chamando, não nos chama para oferecer migalhas. Ele está nos chamando para que nós sejamos a sua voz para chamar outros para estarem à mesa, desfrutando do banquete. Então, se você é essa pessoa que deseja servir a Deus sem inventar desculpa, só dizendo assim, eis-me aqui, Senhor, sou eu quero viver essa dinâmica. Vou pedir para vocês colocar de pé onde você está e nós vamos orar juntos, para que o Senhor nos instrumentalize, para que o Senhor nos use dessa forma, para abençoar pessoas. Se você é essa pessoa, se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar juntos agora. E a nossa oração vai ser essa: Senhor, eu quero convidar outros para estarem à mesa. É tão bom desfrutar desse banquete. Eu quero que outros desfrutem também. E vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça, nos instrumentalize, nos ajude, porque nós estamos desfrutando disso. Está nas nossas mãos esse alimento que nós podemos compartilhar com outros. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Feche os teus olhos, eleva o seu pensamento a Deus e juntos vamos clamar ao Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos inventar desculpas, nós não queremos dar desculpas tentando justificar a nossa falta, o nosso descaso com as pessoas que estão lá fora precisando de alimento. Nós não queremos dar desculpas com as pessoas que estão lá fora desesperadas, sem esperança, Pai. Senhor Jesus, nós não queremos dar desculpas, mas nós queremos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos instrumentalize, para que a nossa vida seja esse anunciar constante àqueles que estão desesperados,
que estão sem vida, que estão famintos, Pai, para que eles estejam nesse lugar que é a presença de Deus, o melhor lugar que há, a presença de Deus, desfrutando desse ambiente onde nós podemos nos fartar, onde nós podemos nos preencher, onde nós podemos nos encher, Pai. Deus, em nome de Jesus, enche as nossas vasilhas para saciar aqueles que estão desesperados de fome lá fora. Aquela família que recebeu um diagnóstico de uma criança com deficiência, aquela pessoa que sofreu um acidente e não sabe mais o que fazer da vida, aquela pessoa que se isola de todos e do mundo inteiro, porque não tem ninguém interessado nelas, aquelas pessoas que sofrem por causa da sua deficiência, uma dor crônica no seu corpo. Nos ajuda, Deus, a levar uma palavra de alívio, de paz, de alegria, de felicidade a elas, porque é essa palavra que o Senhor nos concedeu, palavra de paz, de alívio, de esperança. Mas nos ajuda a levar ao ponto delas saciarem a sua fome em Jesus, porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida, o Senhor é aquele que nos sacia. Então, Pai, nos ajuda a olhar para a direção certa, que é o Senhor, e fazer a coisa certa, que é desfrutar da mesa, mas convidar outros para estarem à mesa conosco, desfrutando desse banquete. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém e amém.